Fala, torcida carvoeira! Na última sexta-feira, no estádio do Oba, em Goiânia, o Criciúma enfrentou a equipe do Vila Nova pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada pelo placar de 0 a 0. O Criciúma não jogou bem, mas por tudo o que aconteceu no jogo, podemos considerar este empate uma vitória. O Criciúma segue sem perder na competição, é o vice-colocado com 14 pontos. Vamos falar mais sobre a partida entre Vila Nova e Criciúma após a vinheta. Fala, torcida carvoeira! Antes do vídeo eu gostaria de apresentar para você o nosso novo parceiro, é a WSBet. E para você criar a sua conta é super fácil. Basta clicar no link que está aí na descrição do vídeo ou apontar o seu celular para o QR Code na tela. Depois, preencher o formulário com os seus dados e é muito importante que no campo indicação você utilize o cupom Gigante Carvoeiro. E quando for realizar o seu primeiro depósito, também é importante usar o cupom Quero 100. Assim, você receberá um bônus de 100% nas apostas esportivas. Lembrando que o bônus de 100% é para depósitos de até R$300. Na última sexta-feira, Vila Nova e Criciúma empataram pelo placar de 0 a 0. Antes mesmo de a bola rolar, já era esperado um confronto muito equilibrado, pois era um confronto de duas equipes invictas na competição, era o confronto entre o segundo colocado da tabela contra o quarto, e ambas as equipes vivem um ótimo momento na temporada. Mas, quando a bola rolou, o equilíbrio ficou apenas no placar, pois o Vila Nova dominou as ações do jogo, e se no futebol existisse merecimento, o Vila Nova merecia ter conquistado a vitória. O Vila Nova, jogando em casa diante da sua torcida, que compareceu em peso no Oba, partiu para cima do Criciúma desde o início do jogo, tendo a sua primeira grande chance aos 15 minutos da primeira etapa. Quando falo que o Vila Nova merecia ganhar a partida, é porque a equipe goiana teve 9 grandes chances de balançar as redes. O Criciúma levou perigo à equipe do Vila Nova com 2 finalizações do atacante Felipe Viseu ainda no primeiro tempo, ambas para fora. O goleiro Denis Júnior nem sujou o uniforme. Esta, sem dúvida, foi a pior partida do Criciúma nesta Série B. O meio-campo do Criciúma não existiu mesmo com o retorno de Marquinhos Gabriel após lesão. E a única finalização a gol do Tigre foi aos 9 minutos do primeiro tempo com o Cristóvão, que foi mais um recuo do que uma finalização. As 2 expulsões ajudaram o Criciúma a jogar mal? Não, de maneira nenhuma. Porque antes de o Criciúma ficar com um jogador a menos, o Vila Nova já tinha 4 chances de gol. O placar só ficou em 0 a 0 por conta de um nome, Gustavo. O goleiro do Criciúma foi o destaque da partida, sem dúvidas nenhuma. Das 9 chances de gol da equipe do Vila Nova, 3 foram na trave e as outras 6 foram defendidas por Gustavo. Atuação espetacular, incrível, maravilhosa do goleiro do Criciúma. Atuação que com certeza fez com que os torcedores do Vila Nova tivessem pesadelos com o goleiro Gustavo. Graças a ele, o Criciúma conquistou mais um ponto na Série B. Vamos falar da arbitragem. Eu sei que a torcida do Criciúma reclamou bastante do árbitro, mas na minha opinião, o árbitro acertou ao expulsar Éder aos 40 minutos do primeiro tempo e ao expulsar também Rodrigo aos 32 minutos da segunda etapa. Primeiro, a expulsão do Éder. Depois de uma falta de Cristóvão no meio do campo, os jogadores do Criciúma reclamaram muito de uma falta em Felipe Matheus que não foi marcada pelo árbitro. Na minha opinião, não foi falta em Felipe Matheus, não havia necessidade de tanta reclamação. Já estava nos acréscimos do primeiro tempo, faltavam poucos minutos para o intervalo, e os jogadores do Criciúma cercaram o árbitro e nisso acabou saindo 3 cartões amarelos para o Criciúma. Um para Cristóvão, pela falta que havia cometido, um para Rômulo, por reclamação, e outro para Éder, que, segundo a súmula, por retardar a continuidade da partida, jogando a bola para longe. Um detalhe, com esses 3 cartões, o Criciúma já estava perdendo 2 jogadores, Cristóvão e Rômulo, para o próximo confronto contra o Ceará. Então, o Éder, que já tinha recebido um cartão amarelo bobo, foi reclamar com o juiz. Mesmo depois de ter visto seu companheiro levar um cartão amarelo por reclamação, ele foi reclamar e ainda xingou o bandeirinha. Resultado,
cartão vermelho para o Éder, Criciúma com um jogador a menos. Que infantilidade do Éder. Um jogador experiente, com carreira internacional, jogador de seleção italiana, faltando 3 minutos para o intervalo, toma um cartão amarelo bobo e ainda é expulso da partida. O Criciúma, sem dúvidas, precisa disciplinar o jogador com algum tipo de multa, com alguma coisa, porque esse tipo de comportamento é inadmissível. O Vila Nova já estava melhor no jogo, o Gustavo já estava fazendo milagres na partida, a trave já estava ajudando a equipe do Criciúma e o Criciúma fica com um jogador a menos. Começou o segundo tempo e o que aconteceu? O Vila Nova continuou melhor no jogo, o goleiro Gustavo continuou fazendo milagres, a trave continuou ajudando e o Criciúma lançado às cordas como Rocky Balboa apanhando do Apollo Creed. Tá bom. Você não pode fazer muito baixo. Eu sei o que estou fazendo. E a segunda expulsão, o Criciúma já com um jogador a menos, partiu para o ataque, perdeu a bola, deu o contra-ataque para a equipe do Vila Nova e para não cometer um pênalti para evitar o que seria o gol do Vila Nova, o zagueiro Rodrigo comete a falta. Como era o último homem, cartão vermelho, Criciúma com 2 jogadores a menos. Não vou criticar o Rodrigo, fez o que precisava ser feito, talvez evitou o que seria o gol do Vila Nova, mas uma observação. O zagueiro acompanhou o atacante do Vila Nova desde o meio-campo. Faz a falta no meio-campo, acaba com a jogada, assim toma só o cartão amarelo. Mas ele esperou, cometeu a falta próximo à grande área, era o último homem, foi expulso. O restante da partida foi um sofrimento para a torcida carvoeira. Gustavo fazendo milagres e aos 52 minutos da segunda etapa, o Vila Nova acertou o travessão do Criciúma. Mas o Vila Nova não conseguiu fazer o gol. Final de jogo, 0-0. Antes de comentar sobre o resultado, eu gostaria de trazer um detalhe sobre a arbitragem. Eu achei que as expulsões foram corretas, porém eu não concordo com a maneira como o árbitro conduziu a partida. Deixou de marcar faltas claras e saiu distribuindo o amarelo para todo mundo. Todo mundo não. Todo mundo do Criciúma. Foram 5 cartões amarelos e 2 vermelhos para o Criciúma e apenas um cartão amarelo para a equipe do Vila Nova. Eu sei que a orientação da CBF em relação às reclamações é de tolerância zero, mas a CBF precisa urgentemente profissionalizar a arbitragem. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar vendo árbitros ruins, árbitros cometendo erros grotescos, e não só nos jogos do Criciúma, mas nos jogos de qualquer time do Brasil. Um exemplo, o árbitro de Bahia e Flamengo. Nesta temporada, em 16 jogos, já aplicou mais de 100 cartões amarelos e 14 cartões vermelhos. Isso é normal, CBF? Não, né? Os jogadores não têm sangue de barata para ficar aceitando erros graves da arbitragem e também aceitando o comportamento de muitos árbitros. A CBF precisa rever a arbitragem porque já são vários anos com a mesma reclamação. O empate em 0-0 fora de casa contra a equipe do Vila Nova foi um ótimo resultado para o Criciúma diante das circunstâncias da partida. O Criciúma pontuou fora de casa mais uma vez, manteve a distância de 3 pontos para a equipe do Vila Nova, manteve a sua invencibilidade e continua no G4 do Brasileirão. O Criciúma agora tem 2 partidas em casa diante do seu torcedor, contra o Ceará no próximo domingo e contra o Sport no dia 24. Para o confronto contra o Ceará, o treinador Cláudio Tencati não poderá contar com Cristóvão, Rômulo, Éder e Rodrigo, que estarão cumprindo suspensão. Como o próximo compromisso na Série B é só no próximo domingo, o Criciúma tem a semana cheia para trabalhar e pensar na equipe que entrará em campo contra o Ceará. Um forte abraço, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações e também nos siga no Instagram gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!